Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 16 do mês de maio do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos no dia 15 de Iyar do ano 5782. Estamos com 252 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E hoje, até o pôr do sol, também nós estamos aí no 30º dia da nossa contagem do Homer. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal, mais a leitura diária. Hoje nós estamos no segundo dia da semana, segunda-feira, é o segundo dia para o Shabat, onde nós estamos aí na nossa contagem para o Shabat, o sagrado dia. Assim como também até o pôr do sol estamos no 30º dia da contagem do Homer, e hoje nós temos aí sobre Gevurah de Hod, que significa disciplina na humildade. E vamos aí ter a nossa palavra do Rebbe, né, para finalizar a nossa live de hoje, falando sobre baixar o infinito. O que será que significa isso? Qual é a lição do Rebbe? Qual o ensinamento? Qual é realmente a didática que ele tem para conosco, ok? E também vamos falar mais um pouquinho sobre a nossa paraxá da semana, Behar, que significa no monte, e Behar, Sinai, no monte Sinai. Temos aí a palavra inicial no dia de ontem sobre o monte, elevação, altura, firmeza. E temos aí Sinai, que significa simplicidade, humildade, autonegação, para que possamos, de fato, sabermos, vermos, contemplarmos realmente a altura e a profundidade da dimensão do nosso Deus, que é infinitamente transbordante no amor real, sincero e verdadeiro. Então, por isso, né, estamos aí na Tarde com a Torá para trazer aqui cada vez mais a nossa reflexão sobre os ensinamentos dos nossos sábios, dos nossos mestres, entre eles o nosso Rebbe Menachem Mendel. A nossa palavra hoje de Shalom vai para a Ana Lúcia Campos, lá do Colégio Rio de Janeiro, Natanael Félix, Itapecerica, Minas Gerais, o Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul. A Olga Alencar Falso, São Paulo, capital. O Claudemir Messias, Goiânia, Goiás. Silvia Rocha, Piracicaba, interior de São Paulo. Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. Raimundo Blox, né, de Teresina, Piauí. A Adrian Hanna, da cidade Venturosa, Pernambuco. O Fabrício Martins, da cidade de Paranaguá, Paraná. Ao casal Renato Portugal e Rosana Traverse, da cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. O Cleudimar Rocha, né? Aliás, a Cleudimar Rocha, né? A Cleo, da cidade de São Simão, Goiás. O casal, né, Hélio Rodrigues Simões e Alessandra Risotto, da cidade de Maringá, Paraná. Temos aí o Ahmed Halal, ele mora na cidade de Agadir, em Tizinit, lá em Marrocos, no continente africano. A ele e família, o nosso Shalom. Ao casal Giancarlo Turati e Fabiana Pinheiro Tasso, da cidade de Franca, interior de São Paulo. A Jeani Zoli, da cidade de Assis, interior de São Paulo. A Helena Romissani, Rio de Janeiro. A Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, lá em Portugal. E a Tânia Castro, de Manaus, Amazonas, né? Estão aí conectados, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, de Marília, e a Malu, de São Sebastião, Distrito Federal,
lá em Brasília, ok? Baruch Hashem, vamos em frente, por quê? Porque temos muito para caminhar, sem sombra de dúvidas. Hoje nós estamos no segundo dia para o Shabat, então nós estamos na nossa segunda aliá, a nossa segunda leitura da nossa Parashá semanal Berrar. Hoje nós estamos no capítulo 25 de Levítico, a partir do versículo 14 até o versículo 18, é a nossa aliá de hoje, ok? Baruch Hashem. Então, na continuidade, né, do nosso texto, onde nós temos aí sobre o ano jubileu, então, na aliá de hoje, versos 14 a 18 do capítulo 25 de Levítico, diz assim: assim, quando vocês comprarem ou venderem terra para seu próximo, não engane um ao outro. Quando você comprar um campo de outro judeu, deve ser vendido por um preço baseado no número de anos após o jubileu, o Yovel. Portanto, ele a está vendendo para você pelo número de anos que a terra produzirá safras até o próximo jubileu. Uma vez que ele está vendendo pelo número de safras, você deve aumentar o preço se for por muitos anos e descrevê-lo se for por poucos anos. Uma pessoa não deve iludir verbalmente seu irmão judeu ou lhe dar maus conselhos. Como ninguém pode conhecer suas verdadeiras intenções e você pode sempre escapar da responsabilidade, vocês temerão a Deus de vocês, pois eu sou Deus, o seu Deus. Observe meus mandamentos suprarracionais e preserve minhas leis racionais e os mantenham, e pelo mérito de guardar os anos sabático e de jubileu, o povo judeu viverá na terra em segurança, né? Então aqui nós temos dentro desse aspecto aqui, quando se um judeu vai vender a terra para o outro, ele tem que vender pelo preço justo, né? Não é aquele jeito, né, dos não-judeus, né? Ele quer vender algo pelo valor, por exemplo, de R$1.500, e aí então ele pede R$1.800, né? Para poder chegar no 1.500 que ele quer, né? Então ele pede 1.800. E aí alguém, né, granjeia o preço, o comprador, obviamente. Então, não, 1.800 não, vamos baixar um pouco esse preço. Aí o cara com a aparência de muita dor no coração, então eu faço 1.700. Não, ainda está muito alto. Aí 1.600. Não, baixa mais um pouco, ó. 1.500 não se fala mais nisso. Aí o comprador que viu que teve um abatimento de R$300, ele acha que ele está fazendo um ótimo negócio, mas era o preço exato, né, que a pessoa queria, né? Então, dessa forma aí, ele chegou no preço que ele já queria, já um pouquinho acima do valor real, ele chegou no 1.500 que ele queria. Então, não é nesse estilo. O estilo é o seguinte: vale 1.500, é 1.500. E não tem nem mais nem menos. Quer, não quer, tchau. Então é aqui, no forma simples, que o Eterno está falando, que ninguém engane o seu irmão. Então, o ensinamento para nós não-judeus, dentro desse aspecto aí, é exatamente isso. Nós precisamos, de fato, estarmos com confiança em Deus, não no nosso negócio. Afinal de contas, nós não possuímos nada. Temporariamente temos administração disso ou daquilo, ponto. E quando vamos vender alguma coisa, na realidade é o seguinte: o valor é X, então você bate no valor X e acabou. A pessoa vai querer fazer pechincha, problema dela. Fulano, o valor é esse, é o valor de mercado, certo? Não vou acrescentar nada e não vou diminuir nada. Você quer comprar, o preço é esse, ponto. Acabou. A pessoa, de fato, ela quer comprar, você apresentou as alegações legais e lícitas,
você defende isso, ponto final, e confia na providência divina, que ele vai te conceder um comprador digno para você fazer um bom negócio, sair de consciência tranquila. Você não enganou ninguém e você obteve o preço real daquilo que você está vendendo e você vai ser agraciado pelo favor divino. Ponto, acabou. Então, quando nós realmente estamos aí vivenciando a realidade dos fatos, Deus é conosco. Então, a nossa confiança não pode estar no negócio e nem no valor acima do seu valor real, né? Fazer aí uma licitação, entre aspas, né? Incorreta, né? Superfaturar, né? Negativo. Nós temos que ser autênticos e verdadeiros. Essa é a realidade, ok? Baruch Hashem. Então, nós estamos aí com o Luiz Ribeiro, né, Itaquera Grande, São Paulo, a Aparecida Fátima de Bauru, a nossa região aqui, Baruch Hashem, e a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, ok? Dentro desse aspecto aqui, quero trazer para vocês na tarde de hoje algumas lições a respeito exatamente do tema que é para nós na nossa Parashá Behar, que está dentro da questão Shemitah e Yovel, ok? Então, os nossos mestres, eles trazem para nós a seguinte, sobre a questão do descanso da terra dos 7 anos, que é a Shemitah, então os nossos sábios trazem para nós que, apesar que nos dias atuais isso ainda não se faz, né? Ainda não se está se fazendo, e também a gente não tem conhecimento que lá em Israel estão fazendo isso, tendo em vista que o Estado de Israel, ele é, de fato, ele é orquestrado pela política e não pela Torá, né? Então, nesse aspecto aí, então o sistema do Estado de Israel, ele está dentro mais da política e não da Torá. Então, por isso, o próprio Estado de Israel tem as suas deficiências no sentido de viver a Torá, ok? Então, não tire por base realmente que o Estado de Israel está vivendo a Torá, não é uma realidade, ok? Então, o Estado de Israel vive política e não a Torá, né? O Estado de Israel é a única nação do mundo que declara a fé monoteísta, ponto. Isso é uma realidade, ok? No Estado de Israel nós temos aí realmente o rabinato, né, de Israel, que é reconhecido mundialmente por todos os rabinos do mundo inteiro. Lá tem o rabinato em Israel, tem lá o grande movimento Chabad, sem sombra de dúvidas, etc. e tal. Mas, né, o povo e o Estado de Israel ainda não estão vivendo a Torá como deveriam viver. Obviamente, todo o povo judeu religioso, entre eles o Chabad, né, com seus rabinos e Hassidim, e o movimento Bnei Noach, Brasil e demais países, etc. e tal, estamos aí realmente trabalhando para a redenção final com Mashiach. E na redenção final com Mashiach, Israel estará vivenciando de fato não um estado político no sentido literal, mas estará vivendo, sem sombra de dúvidas, Torá, né? E é o que vai reger plenamente Israel, e de Jerusalém sairá a promessa, que sairá a palavra da Torá para todas as nações, ok? Então, por isso, se tem algum fazendeiro que está vivenciando Shemitah ou não, né? A gente não tem notícia, mas aquele que o fizer fazendo de forma em confiança aos mandamentos de Hashem, sem sombra de dúvidas, ele tem a providência de Hashem. Mas o aprendizado, o ensinamento, né, nos dias em que se vivia a Torá e nos dias que se vivia o cumprimento, né, desta mitzvah,
de Shemitah e Yovel, jubileu. Então nós temos aí que Deus ordenou que guardassem outro tipo de Shabat, além do Shabat semanal. Exatamente a cada 7 anos a terra de Israel terá um Shabat. Neste ano de descanso não podereis trabalhar na terra. O Shabat da terra chama-se Shemitah, que significa deixar livre e retirar-se. Então, durante o 7º ano, Shemitah, deixar a terra livre. Não se mexe na terra, a terra está absolutamente livre da intervenção humana. Bem como significa também retirar-se, ou seja, toda ação humana é retirada da terra. O ser humano não põe a mão na terra, ponto. Então isto é Shemitah. E durante o ano de Shemitah, então os agricultores, né, de Israel, eles abstêm-se completamente, né, de trabalhar na terra, né? Então, nesse aspecto aí, nós temos essa ordenança para o povo judeu para o fazer na terra de Israel. Então essa é uma ordenança para ser vivenciada na terra de Israel. Ponto. Fora de Israel, não tem essa ordenança. Ponto. Acabou. Continuando, então todo agricultor israelense, ou todo agricultor judeu, ele se abstém de lavrar a terra, então ele vai guardar o ano de Shemitah, o 7º ano. Cumprindo o Shabat, para recordar que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Essa é a grande mensagem, né, que nós temos aí para o Shabat semanal. Entendeu? Então o Shabat semanal traz para nós essa grande mensagem. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Ponto. O reconhecimento completo de que Deus é o único Criador. Ponto. Tranquilo. Para o judeu, guardar. Para o Benei Noach, honrar o Shabat. O objetivo dos dois é o mesmo. Que é o quê? Reconhecer que Deus é o único Criador e que ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Ponto. Acabou. Ótimo. Baruch Hashem. Não é isso daí, Luiz Ribeiro? Itaquera, Grande São Paulo, Edina Silva, aqui de Bauru, a nossa região, né? Baruch Hashem. Ok? Então, é isso daí. Mais que isso, um judeu, quando cumpre Shabat, ele demonstra que confia em Deus e cumpre, e compreende, melhor dizendo, que Deus cuida dele. Como ele deixa de ganhar seu sustento uma vez por semana, não teme que sua família não tenha o suficiente para viver? A resposta é que ele confia verdadeiramente em Deus e que Deus ordenou a todo judeu guardar o Shabat e que Deus proverá tudo de que necessita. Então, esta é a ordenança para o judeu. Para o Benei Noach, a questão é honrar o Shabat e sempre dentro dessa forma, compreendendo que Deus é o provedor dos que a ele põem a sua confiança. Então, colocando sua confiança em Hashem, você pode descansar que ele proverá para você. Pronto. É uma questão de confiança. Deus disse, Deus cumpre. Deus promete, Deus cumpre. Essa é a realidade. Então Deus deseja que o seu povo, em qualquer lugar onde esteja, deposite sua confiança nele, e somente nele, e em mais nada, em mais ninguém, em nenhuma divindade, em nenhum bem, em confiança somente nele, ponto final. Não coloque sua confiança em qualquer outra coisa, ou em quem quer que seja. O meu patrão é legal, eu nunca vai me faltar o salário mensal e nem o meu serviço, o meu emprego. Você não pode pôr essa confiança dessa forma.
aos negócios que eu tenho. São em negócios que pode ter a crise que for, esse meu negócio nunca será abalado. Você não pode confiar nisso daí. Simplesmente, toda nossa confiança precisa estar somente naquele que é o verdadeiro provedor, Deus. Ponto. Então, Deus, sabendo muito bem que o povo de Israel, o povo judeu, a partir do momento que tomassem posse da terra prometida, a terra que mana leite e mel, Deus, numa linguagem humana para compreendermos, né? Deus temia que realmente o povo parasse de confiar nele, devido a todo o provimento que aconteceu nos últimos meses na terra do Egito, as 10 pragas, a libertação, a passagem do mar de juncos, a passagem pelo deserto, até chegar à terra prometida, as batalhas, o provimento de Deus para capacitar e dar vitórias absoluta contra as nações que ali residiam. E depois disso, a terra que mana leite e mel, então eles estariam trabalhando na terra, e ela, por ser uma terra muito, muito fértil, ela daria muitos produtos. Então, realmente, entre aspas, né, Deus desconfiava que os judeus poderiam, dessa forma, colocar toda a confiança na terra, na produção, e esquecer dele, o verdadeiro provedor. Então, por isso, ele deu a mitzvah. Quando vocês entrarem na terra prometida, a cada 6 anos vocês vão separar o 7º ano para ser o Shabat da terra para Deus. Shemitah. Vocês não vão pôr a mão na terra, não vão trabalhar na terra, vocês não vão fazer absolutamente nada na terra. Se for colher alguma coisa da produção que a terra naturalmente irá dar, não é para ser feito a colheita e colocar nos galpões, nos armazéns. É para colher apenas aquilo que é para matar a fome de você, da sua família, naquele dia. E no outro dia vai recolher de novo para sustento do dia e não para ser recolhido em armazéns. E também não poderia colocar ali, trancar os portões da propriedade para impedir com que qualquer judeu pudesse, ou mesmo um estrangeiro que estivesse ali no meio da terra, que viesse adentrar a sua propriedade para pegar o alimento suficiente para ele e a família dele para matar a fome daquele dia. Então não poderiam impedir de forma alguma. Ou seja, a Shemitah, trazer realmente o descanso da terra, um Shabat da terra para o Eterno, é exatamente o que diz o Shabat semanal. É reconhecer absolutamente que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou, que tudo pertence a Ele e não a nós. Que a providência divina é para realmente prover aqueles que confiam nele. Então, nesse sentido, era para que se renovasse, sem sombra de dúvidas, a confiança em Deus. E durante o 7º ano, o ano de Shemitah, realmente todos voltassem mais ao estudo da Torá do que outra coisa. Então, eles teriam um ano inteiro para poder estudar a Torá, fortalecer a alma divina, fortalecer a fé e a confiança em Deus para os próximos 6 anos que viriam posteriormente. Sempre nesse sentido, confiando que Deus é o único e verdadeiro provedor. Ok? Então, dessa forma aí, o povo então renova e deposita toda a sua confiança em Deus, na sua providência, e realmente vão em obediência à vontade divina. Por isso, Deus ordenou ao povo judeu uma mitzvah para guardarem em Israel. A mitzvah de Shemitah é para o povo judeu, exclusivamente para o povo judeu, e para ser guardado em Eretz Israel,
na terra de Israel, ok? Não tem dúvida sobre isso. Sabe? E fora de Israel? Não, a palavra está dizendo, quando vocês entrarem em Israel, vocês guardarão Shemitah, o 7º ano será o Shabat da terra para Deus, ponto. É para o povo judeu e lá na terra de Israel. Fora dela, não. Sempre que um agricultor judeu guarda a mitzvah de Shemitah, ele lembra que Deus é o Criador do mundo, é quem me alimenta, a mim e a minha família. Então, essa grande mensagem, ela serve para todo ser humano nos 4 ventos do planeta. Isso não restam dúvidas. Ou seja, confiança que há um só Deus, um só Criador, um só Salvador, um só provedor. Ponto final. E viver isso daí. Para conhecimento e de forma expressa, né? Tem as lições espirituais para nós, mas de forma expressa, 3 promessas de Deus para o povo judeu a partir do momento que adentram na terra prometida e guardam realmente essa mitzvah, Shemitah. Então, são 3 promessas. A primeira diz, Deus prometeu que a colheita do ano anterior ao ano de Shemitah duraria 3 anos. Não se preocupe, abençoarei a terra, de modo que a colheita do 6º ano será suficiente para o 6º ano, o 7º ano e o 8º ano. Ou seja, o 6º ano é exatamente o que antecede o 7º ano, que é Shemitah. Não se trabalha na terra, não se colhe os produtos para serem armazenados. É proibido, não pode. O 7º ano é o Shabat da terra para Deus. Confiança absoluta. E mesmo assim, a partir do momento que todo judeu colocasse realmente na sua decisão de fazer a vontade divina, obedecer esse mandamento, Deus já dava a promessa, o 6º ano vai ser realmente produtivo, uma colheita em qualidade e quantidade superior ao normal dos 6 anos, ou melhor, dos 5 anos anteriores. No 6º ano será diferente, justamente para prover para você e sua família no 6º ano, no 7º ano e no 8º ano. No 7º ano não poderia trabalhar na terra e nem recolher os produtos que nasciam naturalmente em armazéns. Então, providência para o 7º ano na produção do 6º ano. No 8º ano, terminou o 7º ano, vem o 8º ano. Dessa forma, então, a terra teria que ser preparada, devidamente adubada, devidamente jogado as sementes, né? E ela levaria aí, dependendo do produto, 1 ano, no mínimo, para poder começar a dar os seus produtos, os seus frutos. Então, eles somente no final do 8º ano que eles poderiam começar a colher os primeiros frutos da terra. Então, a produção do 6º ano, para todos aqueles que se colocassem em obediência, haveria então uma produção no 6º ano, que haveria, desde que não houvesse abusos, obviamente, né? Haveria alimentos tranquilamente para o 6º, o 7º e o 8º ano. Entendeu? É a providência divina. Ou seja, quando se confia em Deus, Deus que vê o amanhã, ele providencia para você, sem sombra de dúvidas, os seus provimentos. Então, é uma questão de descansar na promessa de Hashem e obedecer à sua vontade. A segunda lição que nós temos aqui, né, nesse sentido da promessa divina, então a segunda promessa é: Deus prometeu que durante o ano de Shemitah eles ficariam satisfeitos, apesar de comerem pequenas quantidades de alimento. E assim a sua produção agrícola durará. Então, no 6º, no 7º e no 8º ano, o apetite das pessoas, elas seriam devidamente saciados com uma quantidade menor do que eles estavam habituados a comer nos 5 anos anteriores.
Então veja como que é a providência divina, né? O pouco que se comesse já seria o suficiente para realmente saciar a fome, né? A vontade de comer. Então aqui também nós temos uma lição sobre a questão que não podemos ser glutões. Nós precisamos saber nos alimentarmos adequadamente com porções controladas, com porções realmente que não venham dar margem para que quem esteja vendo possa dizer: misericórdia, que pessoa glutona é aquela? Olha, parece que nunca comeu na vida e parece que nunca mais vai ter comida na vida. Está comendo que nem um esganado, né? Então, é exatamente nesse sentido. A lição é que nós podemos, de fato, né, sermos saciados com pouco, né? Então, é saber se alimentar adequadamente. É a segunda promessa. A terceira promessa que nós temos aqui, dentro desse aspecto, diz: se guardarem tanto os anos de Shemitah como os de Yovel, o ano de jubileu, estarão seguros em Israel. Porém, se não observarem nem Shemitah nem Yovel, seus inimigos os forçarão ao exílio. Então vejam bem que a mitzvah de Shemitah e a mitzvah de Yovel, o ano de jubileu, ou seja, 49 anos seguidos. No próximo ano seria o 50º ano, 50 anos. É o ano de Yovel, jubileu. Então, quando acontecia o ano do jubileu, então haveria 2 anos consecutivos em que não se poderia trabalhar na terra. O 7º ano da sequência dos 49, e na sequência já o 50º ano. Então, automaticamente seriam 2 anos em que não poderia mexer na terra, arar a terra, trabalhar na terra, etc. e tal. Então, por aí nós vemos que se anteriormente, a cada 7 anos que deveria ser guardado como Shemitah, o 6º ano Deus proveria a safra de acordo com a sua produtividade em quantidade e qualidade de forma dobrada, e também ao mesmo tempo daria a eles em pequenas porções de alimentos, eles seriam devidamente saciados, né, a sua fome. Então agora são 2 anos que terão pela frente. Imagine então como que Deus abençoava o 6º ano do último 7º ano dos 49, e que na sequência já seria o 50º ano. O quanto que Deus iria fazer com que essa safra seria algo maravilhosamente de produtividade em quantidade e qualidade. A providência divina. Para 2 anos seguidos, certo? De guardar o Shabat da terra, Shemitah e o Yovel, o jubileu, né? O 50º ano. E depois mais um ano que seria para preparar a terra, semear e para ela começar a dar os primeiros frutos no final do próximo ano. Ou seja, 3 anos sem poder colher de forma tranquila os produtos da terra, a providência divina. Por isso, o profeta diz, pode faltar tudo, pode faltar o sustento do campo, o sustento dos animais, pode faltar o sustento financeiro, seja o que for, pode nos faltar tudo, mas todavia nós andaremos em nome do Eterno, o nosso Deus. Ponto. Confiança. É nisso que nós somos desafiados. Então, Shemitah e Yovel é um exemplo para nós do que é, de fato, confiar em Deus.
Então, para nós, Beneinor, agora o desafio é esse. Nós temos aí diante de nós, na nossa realidade, entre as nações, nós temos vários aspectos que podemos fazer de forma análoga, né? Como o Shemitah e o ano de Iovel, né? Nós temos aí, por exemplo, os últimos 2 anos e meio, né? O que o mundo passou? Onde você depositou a sua confiança? Em que você depositou a sua confiança? Em quem você depositou sua confiança? Em quais promessas você colocou a sua esperança? Os perversos, os mandatários, eles deram uma primeira ordem: fique em casa, cala a boca e faça o que eu mando, e morra em silêncio. Qual foi a sua decisão? Não terás liberdade. Ficarás simplesmente de boca fechada dentro do seu cubículo. Você não pode, a ordem seria essa, né? Você não pode sair para fazer brilhar a tua luz. Você não pode sair para brilhar a luz da confiança, da esperança em Deus. Aliás, até proibido falar de Deus ficou proibido, lembra? Independente de segmento religioso, os locais de reuniões religiosas foram proibidos de abrir. E onde foram parar os famosos profetas da cura de câncer, AIDS, que ressuscita morto, que faz cego ver, aleijado andar? Onde que vai parar esse povo? Então nós temos aí, entre as nações, os vários desafios em que você está, entre aspas, no ano de Shemitah ou Iovel, no sentido de que a terra se torna estéril nos seus sentidos espirituais, éticos, morais, familiares e por aí afora vai. E aí onde você foi? Aonde você ficou? O que você fez? Brilhou? Produziu? Ou ficou estéril, igual à terra? A terra das nações, né? Então, os nossos desafios, eles são muito direto para conosco, não judeus, entre as nações. E é aí que nós temos que fazer a terra estéril produzir. E para fazer a terra estéril produzir, você precisa ser luz, ter vida, revelar promessas e esperanças, para que as pessoas aprendam a olhar para os céus e confiar em Deus. Ah, mas a minha família, o meu marido, a minha esposa, meus filhos, o meu vizinho, o meu parente, o meu líder espiritual e companhia limitada, nenhum deles me dá esperança nenhuma de viver essa realidade. Cada um com seus problemas, meu filho. Você que tem que decidir por você. É você que tem que ser luz. Ah, mas fulano e beltrano não quer. O problema deles. O que você quer? Essa é a pergunta e a resposta é só você que pode dar. Ah, eu decidi. Eu vou ser luz. Eu vou ser forte. Baseado, alimentado e alicerçado na palavra divina da sua Torá. Quem quiser somar comigo, amém. Quem não quiser somar comigo, problema dele. E você precisa assumir a sua posição e vivê-la. Você sabe por quê?
Porque aqueles que estão dizendo não para você hoje, você é a única esperança para eles. Se você ceder, se você se trancar, se você se obscurecer, eles não terão esperança. Eles não terão uma luz no fim do túnel. Então, por isso, sofra o que tiver que sofrer por amor a Hashem, mas viva como luz, viva a força de Deus, a força de Hashem, que dá a cada um de nós que ousa confiar nele. Nada vem de graça. Não cai chuvas de bênçãos dos céus para aqueles que ficam de braços cruzados, mas para aqueles que se colocam em frente, em marcha, na luta do dia a dia, daquilo que Deus propõe para cada um. Então, por isso, as lições de Shemitah e Yovel, o 7º ano de Shabat para a terra, o 50º ano para o jubileu da terra para Deus, significa que as tuas raízes, elas não podem estar na terra. Elas precisam estar na Torá, na palavra divina. O resto, como diz Hillel, é apenas comentário da Torá, ok? Hoje nós estamos até o pôr do sol no 30º dia do nosso Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, o refinamento da nossa alma e do nosso caráter, personalidade, das nossas emoções. E hoje nós estamos com 4 semanas e 2 dias do Homer, e nós estamos no 30º dia. E hoje é Gevorah Shebechod, que significa disciplina na humildade, que diz assim: a humildade deve ser disciplinada e ter um foco. Ou seja, a nossa obediência à vontade divina, ela deve ser disciplinada e ela deve ter um foco. Quando você perde a disciplina da palavra, né, não é as doutrinas dos homens, não, viu? Não confunda disciplina da palavra no sentido de conhecer os mandamentos divinos, conhecer a vontade divina, disciplinar-se por elas e realmente manter um foco dentro desse objetivo aí, certo? Não é doutrina de homens aí que estão cada vez mais que nem tirar o escalpo das pessoas, né? Então, a humildade deve ser disciplinada e ter um foco. Quando você perde a disciplina, ou seja, de permanecer no caminho, e você tira o foco, você olha para a direita ou para a esquerda, então você sucumbe. Você é vencido pelas adversidades, pela pressão, opressão e companhia limitada. Então, por isso, a nossa disciplina na humildade, a humildade deve ser disciplinada e ter um foco para permanecer firme e seguir em frente. Quando as perguntas, para refletirmos, quando minha humildade deve me levar a um compromisso e quando não deve? Em nome da humildade, por vezes eu fico quieto e neutro diante de alguma perversidade. Outro aspecto de Gevurah de Hod, ou seja, disciplina na humildade, a humildade deve incluir respeito e reverência pela pessoa ou pela experiência diante da qual você fica humilde. Se minha humildade deixa a desejar, é porque eu não respeito os outros? Então, esses questionamentos é para nós podermos aí refinar, purificar as nossas emoções, personalidade, caráter, né, a nossa alma, ok? Então, o exercício para o dia é: concentre-se e avalie sua relutância em se comprometer numa determinada área de sua vida. E veja se isso se origina de uma humildade saudável, né? Nunca esqueça que nós temos que ter uma humildade saudável. Resumidamente, de forma simples, o que é uma humildade saudável? Humildade saudável não é, nós vamos falar o que não é, para você entender o que é, ok? Então, uma humildade saudável não é
ser capacho dos outros. Humildade saudável é não ser ouvido de pinico para os outros. Humildade saudável é você realmente ser resistente a toda negatividade que lançam contra você. Você reconhece que depende de Deus e não daquelas pessoas que estão relutantes contra você. Você depende de Deus. E ponto final. Ok? Marli Stael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo. A Inês Martins, aqui de Pirajuí. Baruch Hashem. Ok? E a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o líder da nossa geração, sobre a nossa aliada de hoje, ele nos fala sobre baixar o infinito. O que será isso, hein? Baixar o infinito. Então, o nosso texto de hoje diz, né? Deus instruiu Moshe para que dissesse ao povo judeu: vocês devem comprar o campo do seu próximo judeu de acordo com o número de anos desde o ano de jubileu anterior. Ou seja, a questão da comercialização da terra, para entendermos, né, de forma simples, quando aconteceu o último ano do jubileu, então o povo judeu teria pela frente mais 49 anos até o próximo jubileu, ok? Então, à medida que o tempo vai passando, o preço da terra também vai diminuindo. Se termina o ano do jubileu e aí o proprietário daquela terra, ele vai comercializar aquela terra, ele vai vender aquela terra, então ela é um preço cheio, porque a pessoa ela terá 49 anos pela frente, de forma bem simples, para poder trabalhar e fazer a terra produzir, salvo aqueles anos de Shemitah, o 7º ano, que é o Shabat da terra para Hashem, ok? Mas é contado cheio o preço da terra. À medida que vai passando os anos, então o preço diminui automaticamente. Por que diminui? Porque o proprietário, ele desfrutou, à medida que o tempo passa, ele desfrutou da terra. Então aquele que vai comprar, ele vai ter um tempo menor e não aquele tempo cheio de 49 anos para desfrutar da terra, ok? Então, de acordo com isso, o conjunto dos 49 anos, composto por 7 ciclos sabáticos e seguido pelo ano de jubileu, assemelha-se ao período de 49 dias, 7 semanas, que vai desde Pessach até a festa de Shavuot, que é o período que nós estamos atravessando. Momento no qual revivemos a entrega da Torá. Então, em Shavuot, nós vamos reviver a outorga da Torá. Na contagem anual entre Pessach e Shavuot, há um dia, o 50º, que é celebrado, mas não é contado. Ou seja, contamos 49 dias, mas o 50º dia ele não é contado do jeito que é contado os 49 dias de Sefirat HaOmer, ok? Então ele não é contado. Sabemos que é o 50º dia, mas ele não é contado. A contagem do Homer se encerra no final do dia 49. Dessa forma, então, é celebrado o 50º dia, mas ele não é contado. Isso se deve a que a experiência anual da entrega da Torá é uma revelação divina que não podemos conseguir por nós mesmos. É um presente divino. Da mesma forma, o ano de jubileu é observado, mas porém não é contado. No entanto, as revelações divinas de Shavuot, a outorga da Torá, e do ano do jubileu, só ocorrem em respostas e consequência ao fato de que nós tenhamos contado os 49 dias ou os 49 anos, respectivamente. No transcurso deles, nós
ascendemos através de todos os níveis de consciência divina que podemos conseguir por nossa conta. Vemos então no que se refere a cumprir com a nossa missão divina, que Deus nos concede um êxito muito além do que podemos atingir com o nosso próprio esforço, sempre e quando nos esforcemos em alcançar os nossos objetivos por nós mesmos. Ou seja, resumidamente, só chegamos em Shavuot porque nós contamos 49 dias. Só chegamos em Yovel, o ano do jubileu, porque se conta 49 anos. Essa contagem, ela é uma mitzvah, essa contagem é um esforço individual para que a pessoa venha refinar as suas emoções, seu caráter, sua personalidade, a sua alma. Este esforço faz com que realmente nós tenhamos méritos para podermos alcançar o objetivo maior, no caso específico, a outorga da Torá, a entrega da Torá. Então, nesse sentido, baixar o infinito significa nós contarmos esses dias para podermos realmente vermos a realidade da nossa vida. De fato, nós podemos, com a contagem do homem, atingirmos a elevação do infinito, Deus. Ou seja, quanto mais, para entender simples, quanto mais nos humilhamos diante de Deus, mais nós seremos elevados por Deus. Quanto mais baixo infinitamente vamos, no sentido de humilhar-se. Não tem um nível para humilhar-se? Não. Humilhar-se é uma contagem infinita. Quanto mais nós nos humilhamos diante de Deus, quanto mais humildes nos tornamos diante de Deus, mais Ele vai nos elevando. Se você quer uma contagem para a humildade, então no mesmo nível que você quer a sua humildade, é o mesmo nível que você vai ser elevado. Por exemplo, se você fala humildade elevado a 100, então você vai ser elevado a 100. Então você não vai ter o contato com o infinito. Você vai ter uma barreira, um limite. Por isso, baixar o infinito significa elevar-se ao infinito. E isso depende de você, de cada um de nós. Por isso, saiba ser humilde. Não conte o valor e nem os dias de ser humilde, mas seja humilde infinitamente, porque infinitamente Ele te elevará. Olam Rabá, mundo vindouro, popularmente, vida eterna. Entendeu o que é baixar infinitamente para ser elevado infinitamente? Seja forte, seja luz, seja infinitamente humilde, para que infinitamente sejas elevado. Shalom, shalom. Até amanhã.